Nós vamos ler aqui a partir do versículo 20. Se você estiver acompanhando na sua Bíblia, se você não tiver, temos aqui, não temos? Ué. 1 João 4, a partir do 20, ok? 1 João capítulo 4. O apóstolo João, o chamado de o apóstolo do amor, ele escreveu assim: se alguém afirmar, está aí, não está? Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Olha para mim. Isso, é só uma criança chorando. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Baixe sua cabeça, feche os teus olhos. Senhor Jesus, nós estamos aqui nesta manhã reunidos no teu nome, e nós amamos o Senhor, amamos a tua palavra e queremos ouvir a tua palavra, e clamamos que a tua palavra nessa manhã em nós seja viva, vida, nos lave, nos transforme, nos restaura, e que venhamos sair deste lugar diferentes, alimentados, renovados, avivados pela tua palavra. Livra-nos, Senhor, de especulações humanas e naturais. Queremos ouvir a tua voz, Jesus, as tuas palavras nesta manhã, em nome de Jesus. Amém, amém, aleluia. Muito bem, nós nesses dias, nessas semanas, temos compartilhado uma série de mensagens a respeito de encontros. A primeira mensagem dessa série nós compartilhamos sobre algumas coisas que nos impedem de encontrar Deus. Quantos lembram? Falamos ali de algumas coisas que nos impedem de encontrar Deus, porque nós fomos criados para encontrar Deus. Adão, todos os dias antes do pecado, na viração do dia, Deus ia se encontrar com ele. Devia ser maravilhoso, porque o Senhor nos criou para estarmos juntos com ele. Amém? Também compartilhamos algumas semanas atrás sobre o encontro que o Senhor Jesus teve com aquela mulher, a mulher samaritana, e Jesus mudou a vida dela. Também compartilhamos algumas semanas, há 2 semanas atrás, a respeito do encontro que Jesus foi de encontro a Zaqueu, e a vida dele também foi mudada. Quantos lembram? Semana passada o Gabriel compartilhou a respeito do encontro em que Jesus foi ao encontro daqueles 2 discípulos que estavam no caminho de Emaús, indo para o lado errado, e Jesus, ao encontrá-los, conduziu eles de volta para o lugar onde eles deviam estar, porque o Senhor nos encontrou, e a cada dia Ele nos encontra para nos colocar de volta no lugar onde Ele quer que estejamos. Amém? E eu quero compartilhar nessa manhã, e o tema é encontros que transformam. Repete assim comigo, diga: encontros que transformam. Olha aqui, Jesus, cada vez que Ele encontrou uma pessoa, a vida dela foi transformada, sim ou não? Foi transformada, foi. Mas deixa eu te dizer uma coisa: o Senhor, Ele usa várias maneiras de transformar nossas vidas, e geralmente a primeira delas é Ele nos encontrando. Ele vem ao nosso encontro, a nossa vida é mudada, é transformada. Só que além dele se encontrar conosco, Ele também tem instrumentos, ferramentas que Ele usa, que vem ao nosso encontro, nós vamos ao encontro dela, e Ele usa aqueles instrumentos para nos transformar, para nos melhorar, para nos aperfeiçoar. É sobre isso que eu queria compartilhar nessa manhã, baseado nesse texto de 1 João, capítulo 4, versículo 20, onde o apóstolo João, ele diz assim: aquele que diz que ama a Deus, mas não ama o seu irmão, é mentiroso. Porque ele diz: como é que você pode amar a Deus que você não vê, e você não consegue amar o seu irmão que você vê? Tem pessoas que às vezes tiveram um encontro com Jesus e amam a Jesus. Eu amo Jesus, eu tive um encontro com Jesus, Jesus me encontrou. Mas quando fala de pessoas do lado, não gosto de gente não, porque gente morde a gente. Gente é um problema. Aliás, dizem que lidar com o ser humano é uma das coisas mais complicadas que existe, principalmente se for do sexo feminino. É verdade, amém. Só para quem é casado entende isso. Quem não é casado, fica o aviso. Mas assim, lidar com o ser humano é complicado.
Sim ou não? Mas também não tem nada mais gratificante. Como é que você sabe isso? Quando você é pai, você já percebe isso. Porque o filho, ele consegue despertar 2 sentimentos em você. De você amar e querer estar com ele, e uma outra hora você quer matar ele. É impressionante esse sentimento. Você fala, é muito confuso. Porque isso é lidar com o ser humano. E tem muitas pessoas que às vezes elas querem fantasiar. Não, eu amo a Deus, mas as pessoas eu quero distância. Tem pessoas que às vezes chegam atrasado no culto só para não precisar falar com ninguém. E não é nenhuma indireta para quem chegou atrasado, por favor. E aí quando está acabando, bênção apostólica, o irmão já, para não precisar falar com ninguém. Alguns nem esperam, né? Falar igual o Silas Malafaia, né? Tem crente que não presta nem para ser abençoado. Ele fala, misericórdia. Por quê? Porque não quer se relacionar. Não quer estar ali. E olha, essa palavra de João, João foi considerado o apóstolo do amor. Mas eu vejo nessa passagem aqui, ele, o apóstolo do amor, pegando uma faca de 2 gumes e enfiando bem devagarinho. Por quê? Se você fala que ama Deus, como às vezes a gente levanta a mão e canta, eu te amo, mas você não ama o seu irmão que você vê, e sabe que ele está nos chamando? Mentiroso. Por quê? Ele falou, não faz sentido, você não vê a Deus e fala que ama, mas não ama a pessoa que você vê. E eu quero falar aqui para nós, compartilhar sobre 3 níveis de relacionamento que ao longo da nossa vida nós encontramos. E vou te falar, esses 3 níveis de relacionamento Deus usa para nos moldar, para nos melhorar, para nos alinhar. E cada um de nós precisamos ter esses 3 níveis de relacionamento. Abra a sua Bíblia ali, em Eclesiastes, no capítulo 4. Eclesiastes, escrito ali por Salomão, depois de Jesus, o homem mais sábio que viveu na face da terra. Olha só o que ele escreveu. Eclesiastes capítulo 4, nós vamos ler a partir do versículo 9. É melhor serem 2 do que 1. E nessa hora quem é solteiro fala amém. Isso, aleluia. Porque maior é a recompensa do trabalho de 2 pessoas. Se caírem, um levantará o outro. Mas pobre do homem que cai e não tem quem o levante. Além do mais, se 2 dormirem juntos, vão manter-se aquecidos, e nesse frio é uma maravilha. Apesar que geralmente é o homem que aquece a mulher, porque a mulher, não sei porquê, tem o pé de defunto. Quem é casado sabe o que eu estou falando. Segundo, manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas 2 conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. O primeiro nível de relacionamento que nós encontramos na nossa vida é o relacionamento conjugal. Quantos são casados aqui? Aleluia, oh bênção, aleluia. Quantos querem casar? Amém. Alguns querem ficar solteiro ainda. Amém. Te marca aí uma cerimônia, faz uma cerimônia de eunuco, corta o que tiver que cortar e está resolvido. Aleluia. Mas o nível de relacionamento conjugal é um relacionamento que foi o Senhor que criou. Lá em Gênesis nós lemos quando o Senhor fala, não é bom que o homem esteja só. Sim ou não? Então, homem, se um dia você estiver brigado com a sua mulher, ou mulher, se você estiver brigado com o seu homem, você tem que lembrar esse versículo bíblico e pensar assim, se está ruim com ela, é pior sem ela. Porque não é bom que o homem esteja só. Só que esse nível de relacionamento tem hora que é difícil, sim ou não? Essa semana casou, né, o Duarte e a Stephanie, né? Estão lá na lua de mel agora. Mentira, 1º ano de casado não é lua de mel. Não sei quem inventou isso, porque é o mais difícil. Quem é casado concorda comigo? Porque é o ano dos ajustes. É o ano onde você verdadeiramente começa a conhecer a pessoa, sim ou não? E começam os conflitos. Aí você fala assim, qual que é o conselho que você pode dar para um casal recém-casado? Primeiro, se você morar em apartamento, põe grade nas janelas, para você não jogar ninguém de lá. Segundo, deixa as facas longe. Porque é uma... Sim ou não? Mas olha aqui para mim. Esse nível de relacionamento o Senhor criou para nos moldar. Ao ponto que a palavra de Deus compara o relacionamento de Jesus com a igreja de um noivo com a noiva. O relacionamento de Jesus com a igreja de noivo com a noiva.
aquele relacionamento íntimo, que por mais que tenha os momentos de conflitos, é o relacionamento mais íntimo que um ser humano pode ter, do homem com uma mulher. E que fique claro, é homem e mulher. Está indo para a internet, aleluia. Porque esse nível de relacionamento nos molda. Só que hoje, infelizmente, nós vivemos numa geração onde a pessoa, ela entra num relacionamento e no primeiro conflito, sabe o que ela faz? Corre. No primeira luta, acho que eu casei com a pessoa errada. Olha aqui para mim. Não tem nenhum lugar na Bíblia que diz que casar com a pessoa errada, a não ser que você case com uma pessoa que não tema a Deus. Porque não tem como duas pessoas cheias do Espírito Santo de Deus dar errado. Se uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela já está plena, cheia de Deus, feliz, e ela entra num relacionamento já feliz, ela simplesmente vai fazer o outro feliz, sim ou não? Agora, se a pessoa entra num relacionamento, não, eu preciso casar para eu ser feliz, filho, você não entendeu nada. O dia que eu casar eu vou ser feliz. Quem te contou isso? Te enganaram. A passado um tempo, o que acontece? Aí depois começa a achar que a relva do vizinho é mais verde. O outro é que é feliz. Por quê? Ele não sabe lidar com os conflitos do relacionamento. Olha aqui para mim, o cônjuge que o Senhor coloca na nossa vida, Ele usa como instrumento para nos moldar, para que nós nos tornemos mais parecidos com Jesus. O início do processo de transformação na nossa vida é o dia que nós encontramos Jesus. Quantos encontraram Jesus? Foi só o início. É só o início. Ele entrou na nossa vida, aleluia, ai que benção. Aí Jesus olha e fala: benção, mas eu vou colocar alguém na sua vida para te ajudar a você melhorar. Aí geralmente no casal sempre tem um mais acelerado e um mais lento. Quantos concordam com isso? Geralmente foi o acelerado que levantou a mão. Geralmente foi. Sempre tem aquele que está ali em 220, você está demorando, você é muito devagar. Aí tem o outro que é calmo. Aí você fala, um está errado, o outro está certo. Não, irmão, é porque o que está devagar é para te deixar mais devagar, diminuir. E o que está rápido é para dar uma acelerada no outro, e os dois vão se equilibrando. A pessoa que o Senhor colocou do seu lado é para te levar onde o Senhor quer que você esteja. É como se o Senhor estivesse falando, isso aqui está muito lento, vou pôr aquele acelerado ali para dar uma equilibrada. E vice-versa. Níveis de relacionamento que o Senhor coloca para nos moldar. Porque, olha aqui para mim, porque fica muito fácil eu falar que eu amo a Deus se eu não amar a minha esposa, mesmo quando ela me chatear. E vice-versa, porque às vezes eu posso chatear ela também. Eu não posso orar, porque eu no primeiro ano de casado, eu sempre fui um menino muito espiritual. Eu sempre orei e falei, Deus, eu quero uma mulher de Deus. Eu casei com uma mulher de Deus, mas no primeiro ano de casado, a minha palavra era o seguinte: eu achava que eu era calmo. Aí eu casei. E eu sempre, para mim, casamento é até morrer. E um dia, eu nunca mais esqueci, eu fiz essa oração. Eu falei, Deus, eu fiz um voto no altar que é até morrer. A minha oração, ainda bem que Deus tem certa oração que Ele não ouve. Então, Deus, eu não aguento mais. Ou o Senhor me leva, ou o Senhor leva ela. Porque eu não aguentava mais. Mas por que isso? O Senhor está nos moldando, nos ensinando. Falei, filho, se você falar que me ama, mas você não amar a sua esposa, você é um mentiroso. Mas como amar alguém que fica me irritando? Você acha que você não irrita Jesus, não? Quando Ele manda você fazer uma coisa e você não obedece, ainda assim Ele continua nos amando. Nós estamos aprendendo com Ele. Você entende que o Senhor coloca pessoas no nosso lado para aprendermos a amar como Ele ama. Quantos estão entendendo? Por isso, quando você, solteiro, for entrar num relacionamento, saiba, você já tem que entrar feliz, tão cheio de felicidade que você vai fazer a outra pessoa feliz. Agora saiba, e que fique avisado, ela vai te irritar. Você vai chegar ali na casa de banho e vai ver aquela pasta de dente apertada no meio, e você aprendeu que tem que apertar embaixo. Aí você respira fundo. A mulher, geralmente o drama delas é a toalha que fica em cima da cama, que molha a toalha, não é? E por aí vai. Ou o marido que às vezes abre a gaveta das cuecas. Cadê as cuecas? E não está lá. E ele, amém.
importa, o importante é amar como o Senhor ama. Porque se eu disser que eu amo a Deus, mas eu não amar a minha esposa, olha aqui para mim, amor não é sentimento não, amor é atitude. Uma vez eu ouvi um testemunho de uma mulher, não sei se alguém já passou por isso, ela tinha um problema com o marido dela. O marido dela, onde ele ia, na cozinha, qualquer lugar que ele abria a porta ou gavetas, ele deixava aberta. Não sei se alguém passa por isso. Toda vez, e a mulher andava e batia o joelho, batia a cabeça, toda vez. E ela falava e brigava e nunca resolvia. Um dia ela falou: Deus, ela era crente, aleluia por isso, o que eu faço agora? Ela falou: então, o que você acha que eu faria? Você já falou e viu que não resolveu, você não consegue mudar. Fica a dica, você não vai mudar ele nem ela. Aí Jesus falou para ela: ama ele. Quando você encontrar aberto, sabe o que você faz? Fecha. Chega lá. Esses dias até ouvi a Diana me mostrou um memezinho da internet. Não sei quantas mulheres viram, né? Quando o seu marido deixa sinais de que lembrou de você, para você lembrar dele, que ele passou por ali. Coisas abertas, xixi, para lembrar dele. E Deus, e o Senhor falou para ela: ama ele. Ela parou de reclamar e começou a fechar. Quando ele viu isso, ele começou a fechar também. Porque ela decidiu amar. Falou: não, eu vou tomar a minha cruz, e quando eu ver, eu vou fechar. Eu não vou falar mais nada, eu vou simplesmente fechar. Ele viu a atitude dela de amor por ele e começou a fechar também. Porque muitas vezes é isso que faz, é o amor, é o amar como o Senhor ama. Porque é muito fácil eu querer falar que ama a Deus se eu não amar a pessoa que está do seu lado. Falar para a pessoa que está do seu lado assim: ó, me ame. Segundo nível de relacionamento, o primeiro é esse, o conjugal. E para quem é casado já está entendendo, e para quem é solteiro fica o aviso. Mas segundo nível de relacionamento que o Senhor coloca na nossa vida são amigos. Quantos tem amigos aqui que pode dizer que é amigo de verdade? Não estou falando colega de trabalho, um só. Eu sei que o português ele tem uma cultura que eu admiro. Amigo são poucos. Porque nós brasileiros temos a mania de falar que todo mundo é amigo. Amigo, nem conhece. Amigo, não é amigo. Pode ser um colega, conhecido, até irmão em Cristo, mas amigo é outra história. Abra sua Bíblia ali em Provérbios, no capítulo 17. Provérbios capítulo 17, a partir do versículo 17, diz assim. Provérbios 17, 17. O amigo ama em todos os momentos, mas na adversidade nasce um irmão. Tem amigos que realmente são mais chegados do que um irmão. Agora olha só o que diz, um pouquinho para frente, Provérbios capítulo 27. Provérbios capítulo 27, o versículo 17 diz assim. Provérbios 27, 17. Como o ferro afia o ferro, assim o homem afia o seu companheiro. Na revista atualizada diz amigo. Um amigo de verdade, ele vai ser instrumento de Deus para nos moldar. Sabe que para você afiar uma faca, não sei quando já afiaram faca, você tem que, ou você esfrega uma faca na outra, ou você esfrega ali a coisa que também é de metal ou de pedra. O fato é que para que possa moldar e estar aperfeiçoado é preciso de atrito. Provérbios também diz assim, que é melhor o chicote de quem ama do que os beijos de quem odeia. Esse é o verdadeiro amigo. Só que nós temos muitas vezes amigos que são instrumentos de nos afiar, instrumentos assim para nos, porque o verdadeiro amigo ele confronta com amor, mas ele vai ser instrumento de confronto para nos moldar, porque ele é meu amigo. Filho, você é meu amigo, vem cá, isso não tá bacana, o caminho é esse aqui. E às vezes você já teve algum amigo que fez alguma coisa que você não gostou, sim ou não? Falou uma baboseira que não devia ter falado. Só que infelizmente tem pessoas que nessa hora colocam um X na pessoa e perdem um relacionamento. Mas aí o apóstolo João fala: se você diz que ama a Deus, mas odeia o seu irmão que você vê, você é um mentiroso. É nessa hora que nós vamos ter que expressar o amor que tem em nós. Abra aí agora a sua Bíblia em João capítulo 15. Olha só o que Jesus disse
ali para os discípulos no versículo 15. João 15:15, ele diz assim: já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o Senhor. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi do meu Pai, tornei conhecido a vocês. O Senhor Jesus mostrando para os discípulos que o nível de relacionamento que ele queria chegar era um nível de relacionamento de amizade. E a amizade é aquela que tem aquela liberdade. E eu vou te falar, Jesus tinha tanta liberdade com os discípulos, que teve um que ele chamou de Satanás. E ele continuou com ele. Porque quando a pessoa entende que apesar, às vezes, e Jesus não falhou, mas apesar das diferenças, dos confrontos, pai, não gostei que você falou não, hein? Mas nós somos amigos, estamos juntos. Esse é o relacionamento. Eu já tive amigos que sentaram e falaram: você vigia, rapaz. Opa, esse é amigo. Que servem para nos moldar, nos afiar para melhorarmos. Mas tem pessoas que não tem nenhum amigo, sabe por quê? Porque o lema dele é: eu não levo desaforo para casa. Você falou isso comigo? Não falo mais com você também, ó. E uma pessoa dessa, olha aqui para mim, além dela não ser aperfeiçoada em Deus, ela fica sozinha. Você quer saber se uma pessoa tem aprendido a amar o Senhor? É só ver a idade das amizades. Eu estava meditando nessa palavra e pensando, eu tenho amigos de 30 anos. Não que ele tem 30 anos, há 30 anos. Desde que eu era pequeno. Que eu sei que se, por mais às vezes da distância geográfica, se eu for sentar a uma mesa para tomar um café com ele, eu vou conversar como se já tivesse. Porque é amigo. Amigo que a gente sabe, se um dia precisar contar, estou aqui. Nós precisamos ter esses níveis de relacionamento, porque são pessoas que o Senhor usa para nos melhorar, para nos aperfeiçoar, para nos afiar, para sermos instrumentos afiados nas mãos de Deus. Amém? Fala para o irmão que está ao seu lado, você precisa ter amigos de verdade. Aleluia. Enquanto o relacionamento com o cônjuge, nós aprendemos a depender um do outro, prestar conta um para o outro, a ser transparente um com o outro e ser fiel um ao outro. O relacionamento de amigo, não importa o tempo, seremos sempre amigos. Não precisamos concordar com tudo para sermos amigos. Se você for esperar ser amigo com pessoa que você concorda de tudo, você não vai ser amigo de ninguém não. E nós precisamos, porque a palavra fala, como ferro afia o ferro, assim o companheiro afia o outro. Nós precisamos uns dos outros. Fala para quem está do seu lado, eu preciso de você. Nós precisamos uns dos outros. Quando eu era criança, eu cantava uma música na igreja que era assim: eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo até o fim, sem cessar. Tem uns velhos aqui também, não sou só eu não. Esse. Porque, só que hoje nós somos a geração que a pessoa só quer assistir o culto pela internet, porque assim não precisa se relacionar com ninguém. Que a pessoa só quer fazer tudo de casa para não precisar se relacionar com ninguém. Esse dia eu vi um videozinho. A pessoa, ela, não, eu assisto o culto pela internet. Eu recebo pela internet. Tudo pela internet. Ah, tá. E quando você tiver fome, você vai assistir o MasterChef? Claro que não. Precisa ter contato. Precisamos estar juntos. Nós precisamos estar juntos. Porque nós precisamos uns dos outros. E vou te falar, a gente vai ter os atritos. Tem hora que a gente tem que ir resolver os atritos. Mas assim, eu não vou embora. Porque não, é família. Quantos tem família aqui? Sua família briga? Muito. É isso. O pastor Silvio, ele compartilha um testemunho que certa vez chegou um líder de célula para ele e falou assim: pastor, eu estou com um problema. Eu falei: que problema? Os irmãos da minha célula estão tudo brigando. E ele falou assim: que bom, sinal que é família. Porque se não fosse família e fosse tudo superficial, ia chegar na célula, e não ia ter conflito.
Mas só há conflito onde é família, irmãos. E nós precisamos disso, amém? Aleluia! Terceiro e último nível de relacionamento. Abra sua Bíblia ali em Provérbios, no capítulo 17. O primeiro relacionamento é o conjugal, o segundo relacionamento é de amigo. Mas o terceiro relacionamento, Provérbios 17, versículo 6 diz assim: os filhos dos filhos são uma coroa para os idosos, e os pais são o orgulho dos seus filhos. Agora vamos para Efésios capítulo 6. Vai lá para Efésios capítulo 6, o versículo 1, onde o apóstolo Paulo, orientando a igreja de Éfeso, ele fala também sobre esse tema. Efésios capítulo 6, a partir do versículo 1 diz assim: filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, a fim de que tudo corra bem com você e você tenha vida longa na terra. Pais, não irritem os seus filhos. Esse era o versículo que eu mais usava com a minha mãe. Eu e minha mãe, quando ela brigava comigo, era uma discussão de Bíblia. Minha mãe falava: honra o teu pai. Aí eu falava: não irrita o seu filho. E ficava nisso. Pai, não irritem os seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. O terceiro nível de relacionamento que o Senhor coloca na nossa vida é o relacionamento de pais e filhos. E não é à toa que, através de Jesus, o Senhor se apresenta a nós como Pai. Porque tem muitas pessoas que elas querem se relacionar com Deus, querem dizer que amam a Deus, mas quando fala de pai e mãe, muitas vezes tem feridas e não quer ter relacionamento. E aí eu trago de volta aquilo que João disse: se você diz que ama a Deus, a quem você não vê, e não ama o seu irmão a quem você vê, principalmente estamos falando aqui de pai e mãe, aquele que cuidou. Ah, mas meu pai não foi um exemplo. Não importa. Aqui quando Paulo fala aqui em Efésios: honra o teu pai e tua mãe, que ele está trazendo aqui os 10 mandamentos aqui de Deuteronômio, ele não diz honra teu pai e tua mãe se eles forem bons. Não está escrito isso. Honra teu pai e tua mãe se ele for um pai e uma mãe exemplar. Também não está escrito isso. Eu vi uma vez um testemunho de 2 meninas que se converteram, eram cristãs, e um dia elas estavam na igreja, uma grande igreja ali, que um auditório cabia mais ou menos umas 5.000 pessoas, e de repente no culto apareceu o pai delas, bêbado, entrou, vieram, avisaram elas, e elas assim todas constrangidas, elas foram até o pai delas, abraçou o pai delas, trouxe ali para junto, e da melhor forma possível elas tentaram guardar a vida do pai, proteger ali o pai e honrar o pai. Se fosse algum filho maluco, ia falar: meu pai é maluco, fazendo eu passar vergonha. Mas elas se preocuparam em honrar, porque o honrar, não importa qual seja o pai, não importa aquilo que o pai ou a mãe fez, foi o pai. Não sei quantos filhos já fizeram isso, quando a gente fica bravo com o pai e com a mãe: eu não escolhi para estar nessa família. Algum filho já falou isso? Eu não escolhi para nascer nessa família. Aí a mãe fala: eu também não escolhi para você nascer nela, porque não foi nenhum nem outro, foi Deus. Deus nos colocou exatamente no pai e na mãe que nós precisávamos. Nós precisávamos nascer desse jeito, para sermos desse jeito, para cumprirmos o propósito de Deus que Ele tinha para nós. Por isso, o pai e a mãe que você tem, foi Deus que te deu. Mas tem pessoas que muitas vezes elas querem se relacionar com Deus, dizer que ama Deus, mas o seu relacionamento entre pai e filhos, pais e filhos, muitas vezes está quebrado. E eu trago de volta a palavra de João: ei, se você diz que ama Deus, mas o seu coração com relação ao relacionamento dos seus pais está quebrado, você tem às vezes esse sentimento de: ó, você é um mentiroso, você não ama Deus. O amor do pai não está em você. Porque olha aqui para mim, se tem alguém que o Senhor colocou na nossa vida para nos ensinar, nos moldar, e ainda que seja ensinar como não fazer, porque às vezes os nossos pais às vezes podem fazer coisa errada, às vezes a gente olha e aprende falando: eu não vou fazer assim, porque eu já vi o resultado, como é que vai ser.
o Senhor nos ensina e nos molda para nós aprendermos a verdadeiramente amar o Senhor. Tem muitas pessoas, às vezes elas tiveram um encontro com Jesus. Jesus começou a mudar a vida dela, mas de repente Jesus chega para ela e fala: então, só que se você disser que você me ama, que você não vê, mas você não consegue amar o seu pai e a sua mãe que você vê, você é um mentiroso. Você pai, você mãe que diz ama a Deus, mas é mais difícil isso acontecer, mas você não consegue amar o seu filho, você é um mentiroso. Eu sei que isso é uma palavra que João fala muito forte, mas são níveis de relacionamento que o Senhor colocou na nossa vida para nos moldar e nos ensinar a amar como o Senhor Jesus ama, para que não venhamos ser colocados como um mentiroso. Não, eu amo a Deus, mas aquele ali que não apareça na minha frente, não suporto ele. E João está dizendo: mentiroso, fala que me ama, que não vê, mas não consegue amar o irmão a quem vê. Nós precisamos exercitar o amor que o Senhor Jesus derramou por nós e amarmos nesses níveis de relacionamento, amarmos o nosso cônjuge, amarmos os nossos amigos, os nossos irmãos em Cristo, amarmos os nossos pais. Infelizmente eu já vi vários aí pais abandonados, largados dos filhos, os filhos não querem nem saber, pela falta de honra, pela falta de amor. Eu sei que infelizmente a maioria não são cristãos, não conhecem Jesus, não experimentaram o amor de Deus, mas quantos que se dizem cristãos, que entregaram a vida para Jesus e simplesmente deixam aí os seus pais largados, sem o cuidado que é preciso, sem o amor que é preciso. Quantos estão entendendo? Sabe, eu creio que nesses dias o Senhor quer restaurar esses níveis de relacionamento em nós, para nos levar a novos níveis de relacionamento com Ele. Uma vez eu li um livro, eu quero encerrar com esse testemunho. Eu li um livro, pastor Marcelo Almeida, com o título Chamados à Intimidade. Não sei quantos já leram esse livro. E eu li o livro porque o livro chamou muito a minha atenção, o tema. Eu comprei o livro, li o livro, Chamados à Intimidade. Eu falava: eu quero ser íntimo de Deus, eu quero me relacionar com Deus, eu quero me encontrar com Deus. E no livro ele falava exatamente isso. Você quer ser íntimo de Deus, mas com relacionamentos quebrados, relacionamento quebrado com seus irmãos. Você fala que ama a Deus, mas não suporta olhar para o seu irmão. Fala que ama a Deus, mas está ferido com seu pai, ferido com a sua mãe. Eu li aquele livro chorando. Quando eu terminei de ler o livro, eu totalmente quebrado. Na época, chamei o meu pai e a minha mãe para conversar, separados. Meus pais são separados. Eu chamei meu pai se separaram, eu tinha 9 anos. Eu falei: pai, eu li um livro que falou muito comigo. Deus falou comigo através desse livro, eu quero te pedir perdão. Falei para ele: porque quando você e a mãe se separaram, eu fiquei muito zangado, muito irado, com muita raiva, e aquilo me consumia. Só que eu percebo que esse meu relacionamento precisa ser restaurado, porque eu não vou poder me relacionar com Deus se eu não me relacionar contigo. Porque se eu disser que eu amo a Deus, mas eu ainda tenho ódio de você, eu sou um mentiroso. E eu pedi perdão para meu pai, ele chorou. Depois eu fui para minha mãe, pedi perdão para ela. A partir daí o meu relacionamento com Deus, os meus encontros com Deus foi diferente, porque Ele restaurou relacionamentos que Ele colocou na minha vida para me ensinar e para me moldar. Sabe, nesses dias o Senhor quer nos levar a novos níveis de relacionamento com Ele, de encontros com Ele. E tem muitas coisas que nos impedem de encontrar Deus, e uma dessas coisas são esses níveis de relacionamento. Pessoas que dizem que amam a Deus, mas está odiando o cônjuge, não está suportando o cônjuge. Pessoas que dizem que amam a Deus, mas tem irmão que ele não quer ver nem pintar de ouro. Pessoas que dizem que amam a Deus, mas não amam os próprios pais. Eles não foram bom pai para mim, meu pai me batia até sem motivo. Não importa. O pastor Silvio, ele conta que o pai dele batia tanto nele, que às vezes ele nem sabia porque ele estava apanhando. Foi também, né, Amélia? Por que eu apanhei? Não sei, fica no crédito aí, pronto. Mas depois, quando ele entendeu,
Falei, não, eu vou honrar e vou amar como o Senhor Jesus me ama. Porque eu não posso falar que amo a Deus se eu não amar o meu irmão. Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar. Eu queria te encorajar você a pegar uma pessoa do seu lado para você orar junto com ela. De preferência aí, homem com homem, mulher com mulher. Eu queria que nós orássemos uns pelos outros. Eu queria que você, junto com seu irmão aí, eu creio que o Espírito Santo de Deus, ao longo desse compartilhar, falou contigo. Te lembrou de relacionamentos que estão quebrados. Pessoas que quando você pensa, vem um mau sentimento. Às vezes vem uma tristeza, muitas vezes uma amargura, até mesmo um ódio. E o Senhor te diz nessa manhã, ei, é tempo de restaurar. Que para termos um relacionamento com Deus, para amarmos a Deus, nós precisamos amar uns aos outros. Nós vamos começar a tocar uma canção, mas enquanto os instrumentos estiverem tocando, eu queria que você pudesse falar com Deus nessa hora, você tivesse essa liberdade. Feche os seus olhos. Nesse momento, junto aí com seu irmão, abraçado com ele.